Em tantas pesquisas, qual o caso que você considera que teve mais evidência? Seria esse caso que teve maior impacto ao longo de tantas pesquisas, na sua percepção? Nós estivemos envolvidos com vários casos e casos emblemáticos clássicos da ufologia brasileira. Por exemplo, maio de 86, quando 21 objetos saturaram os sistemas de radares, apareceram nos céus brasileiros entre São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, né? E pilotos da Força Aérea Brasileira foram com caças Mirage F-5 tentar interceptar esses OVNIs. Então nós participamos da investigação desse caso, do caso Varginha também, que é um caso que tem muitas informações, apesar que muitos detalhes ainda têm que vir à tona. Nós, inclusive, pretendemos fazer uma revista especial OVNI Pesquisa sobre o caso Varginha, com algumas novidades que nós temos. E tem, por exemplo, outros casos também que envolvem, por exemplo, filmagens e fotografias desses objetos que hoje a gente está obtendo esse material, principalmente material que a própria Força Aérea guardou durante vários anos, e a gente está reinvestigando tudo isso. Inclusive, não só esses casos, os casos também que tem documentação oficial. Hoje a gente tem mais de 1.300 páginas de documentação oficial que comprovam que a Força Aérea Brasileira, que a Marinha, o Exército, a Polícia Militar de vários estados brasileiros pesquisam cientificamente e metodologicamente o fenômeno OVNI. Então esses casos nos dão a certeza de que algo está realmente acontecendo. Para vocês aí que de repente não saibam, o governo brasileiro e os militares brasileiros já tiveram algumas iniciativas, ou seja, órgãos de pesquisa oficial que investigavam OVNIs. Por exemplo, aqui em São Paulo, no 4º Comar, durante o período de 69 a 1972, houve o CIOANI, que é a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que foi instituída pelo brigadeiro José Vaz da Silva e foi coordenada operacionalmente pelo Major Gilberto Zani de Mello, mais conhecido como Major Zani. Eles investigaram dezenas de casos em várias partes do Brasil, inclusive essa documentação. No futuro a gente pretende aí fazer um museu em São Paulo de ufologia, astronomia meteorítica, e vamos colocar esses documentos lá, além também dos fragmentos de Ubatuba e outras evidências de outros pousos, de outros casos interessantes ufológicos, para que o público em geral tenha acesso a esse material e veja ali com os próprios olhos esse material riquíssimo. Do caso Varginha, por exemplo, a gente tem até croquis que foram feitos, desenhos, né, da criatura por militares da ESA, da Escola de Sargento das Armas do Exército, lá de Três Corações, em Minas Gerais. Muito bacana. Edson, falando agora dos seus novos projetos editoriais, eu queria que você comentasse os próximos, né, que estão por surgir, e também da questão da revista OVNI, como a pessoa tem acesso. Então, os novos projetos que nós estamos fazendo aí, eu estou pretendendo me aposentar, né, e me dedicar um pouquinho mais à ufologia. Então eu estou com 2 livros que eu estou terminando de escrever. Já escrevi 2 livros também. Quais são os livros? Tem Alienígenas no Passado do Brasil e tem OVNI Arquivos Militares, que traz um caso interessante com documento oficial da Força Aérea, que trata de 3 pousos que ocorreram em Ibiúna, uma cidade do interior de São Paulo. Isso comprovadamente com documentação oficial e original. Né? E esses livros, né, que eu pretendo lançar, não é só os livros. Dentro da OVNI Pesquisa, a gente tem arrebanhado um grupo de conselheiros assim, científicos. Tem militares, tem astrônomos, enfim, tem professores, pessoas do jornalismo, ufólogos também, cientistas. E esse pessoal, eles têm colaborado para a gente moralizar a ufologia no Brasil. Porque a ideia, o objetivo dessa revista OVNI Pesquisa é trazer dentro de uma forma científica toda a pesquisa ufológica, seja ela atual ou antiga, e trazer também coisas militares do nosso país e de outros países também. Então, o nosso projeto aí é justamente dar um
plus nessa revista, e ela está já no 5º número, né? Já está no 2º ano, 5º número. A gente não pretende aí fazer um negócio mensal, né? Mas conforme a gente vai tendo matérias de peso comprovadas, a gente vai lançando aí pelo menos umas 4 edições anualmente. Edson, pela sua experiência na ufologia, você acredita que está havendo uma maior abertura, de fato, para o tema, principalmente entre os governos, para o público em geral? Qual a sua percepção? Então, houve uma pequena, eu diria assim, uma ponta do iceberg, uma abertura a partir de 2009, onde a Força Aérea colocou seus arquivos de pesquisa de OVNI no Arquivo Nacional. Só que o que acontece? Esses arquivos, essas folhas de documentação que estão lá, são casos muito simples. A gente sabe que a Força Aérea não liberou a totalidade dos seus arquivos, ou seja, casos mais importantes, onde você tem evidências, fragmentos, tripulantes, fotografias, vídeos que são contundentes, irrefutáveis, esses aí a Força Aérea não liberou. Talvez pela classificação que era muito alta. Por exemplo, Varginha foi classificado como ultra secreto. Então, assim, os militares, eles liberaram só uma parte. O Exército e a Marinha não liberou nada. Por exemplo, a Marinha liberou um arquivo porque os ufólogos já conheciam, que era o caso Trindade lá. Mas outros arquivos ela diz que não tem, que não existe. O Exército fala que destruiu tudo. Aí uns tempos atrás, eu entrei em contato para fazer uma petição via SIC dos termos de destruição, ou seja, porque quando algum relatório, alguma coisa é destruída pelos militares do Exército, é gerado um termo de destruição. Aí eu recebi uma resposta ridícula dos militares falando que o termo de destruição tinha sido destruído também. Quando eu não recebo outras respostas, falando que o material perdeu na enchente, foi queimado no incêndio, enfim, eles dão as desculpas mais esfarrapadas para não fornecer esse material. Então, hoje, né, em 2019, eu diria que essa liberação, pseudo-liberação, é um engodo. É só para inglês ver, né? Então tem um pouquinho ali para calar a boca dos ufólogos, mas o que eles têm de mais concreto, eles não estão divulgando, e eu não tenho nem perspectivas de que isso ocorra, porque eu tenho alguns amigos dentro desses meios militares que me falam isso. Só para vocês terem uma ideia aí, o caso da Operação Prato também, que é um caso importantíssimo da ufologia brasileira, que eu tive pesquisando também. Nós conseguimos várias fotografias, todo mundo sabe aí, ou se você procurar na internet você vai ver, tem alguns vídeos Super 8 que foram gerados e feitos pelos militares. O Sargento Flávio, por exemplo, fez alguns vídeos desses, só que a aeronáutica não liberou nada disso. E um amigo meu lá de dentro falou o seguinte, que eles pegaram esse material, essas fitas, que já estavam desclassificadas, ou seja, era para vir a público e você ter acesso a isso, mas eles classificaram ilegalmente, novamente, esses filmes. Então, os filmes que foram obtidos na Operação Prato, lá no norte do nosso país, né, Pará, Maranhão e Amazônia, só vão vir a público, se vier, em 2027. Ou seja, como eles classificaram de novo e não poderiam ter feito isso, só em 2027. Ou seja, filmes feitos em 1977, 2027. Filmes obtidos em 1978, 2028. E os de maio de 86, né, da noite oficial dos homens, só em 2036. Nossa, realmente, é muito tempo. Então, assim, é um desrespeito com a comunidade ufológica e com a própria sociedade, porque eles continuam escondendo e acobertando esse assunto do pessoal. Tanto é que, por exemplo, eventos que nós estamos participando hoje, o primeiro evento de exopolítica aqui em São Paulo, é justamente para a gente fazer um manifesto para a ONU, para que esses arquivos venham abrir efetivamente em vários países. E o que o Brasil, como ele faz parte da ONU, que ele também, se a ONU comprar essa briga de abrir, de criar de repente um organismo que pesquise cientificamente, que faça a divulgação correta,
correta, que o Brasil também venha seguir esse padrão. Então, por isso que nós estamos aqui também participando desse rico evento organizado pelo Dr. Júlio Navarro. Edson, com relação às suas pesquisas na área de ufoarqueologia, há alguma novidade? Quais são as possibilidades de termos mais evidências nessa área? A ufoarqueologia, que é a presença de evidências, de indícios no passado da humanidade, seja através de uma pintura rupestre, de alguma escultura, de um petroglifo, é uma coisa que me atrai muito. Eu gosto muito dessa área e eu já visitei vários sítios arqueológicos em vários estados brasileiros e recentemente eu estive em Goiás também, onde a gente coletou lá algumas pinturas rupestres que se assemelham muito aos OVNIs, mas a gente não pode falar e afirmar com 100% de certeza que aquilo ali se trate de objetos voadores não identificados e os seus tripulantes. Mas é interessante que dentro da ufoarqueologia existem algumas gravuras que assemelham muito a seres com capacetes, com antenas, objetos discoidais que lembram muito os discos voadores e geralmente nas cavernas, você aí que de repente nunca foi numa caverna, mas se algum dia for, observa que nas paredes laterais da caverna geralmente vão ter ali desenhos feitos pelos primitivos de cenas cotidianas, ou seja, caça, guerras, vai ter isso. Mas quando você estiver dentro da caverna que tem essas pinturas, olhe para o teto. No teto da caverna, na parte superior, sempre vão estar ali gravados coisas relacionadas ao celestial. Podem ser também ao mundo espiritual daqueles primitivos. A gente não sabe o que está sendo retratado naquelas figuras, mas é bem interessante. E se você gosta do assunto ufologia, você vai acabar encontrando ali coisas muito interessantes. Eu tenho um canal no YouTube, chama Enigmas e Mistérios. Eu publiquei um vídeo lá recentemente, onde eu trago várias imagens desses petroglifos e pinturas rupestres que são bem interessantes. Bacana. E elas abordam não só pinturas no Brasil, mas também no exterior. Eu vou inclusive, pretendo fazer uma viagem futuramente aí para ir no Japão, visitar minha filha e tal, e eu pretendo dar uma paradinha na Austrália, onde lá existem alguns lugares que os aborígenes australianos pintaram a Vondina. O que é a Vondina? É a deusa da Via Láctea. E ela se assemelha muito, muito, muito aos Greys, que seria aquela tipologia que corresponde a 80% dos casos que nós temos hoje de contato com esses tripulantes dos OVNIs. Perfeito. Edson, nós gostaríamos de agradecer sua presença em nome dos membros do Grupo de Ufologia Integral Brasil e que você deixasse uma mensagem para as pessoas que se interessam em estudar ufologia. Qual dica você daria para elas? A dica é perseverar, porque assim, dentro da ufologia você vai encontrar alguns percalços. Existem, por exemplo, várias linhas dentro da ufologia que são conflitantes, elas não conseguem atuar conjuntamente. Você tem a área esotérica, mística, você tem a área científica, então não dá para andar conjuntamente. Mas se você pretende ser um pesquisador ufológico, você tem que manter o quê? A mente aberta. E às vezes a mediania das coisas é que vai te trazer a verdade. Nem o extremo lá em cima, viajando na maionese, nem o você pezinho no chão, totalmente radical, científico. De repente, na mediania das coisas é que a gente vai encontrar a verdade. E na ufologia, às vezes o que parece absurdo é realidade. E às vezes o que parece óbvio ou mais real pode ser um fake. Então cuidado, aí tem um monte de vídeo na internet rodando por aí que é um monte de fake. Hoje a gente tem internet que era para ajudar na divulgação desse assunto importante, mas infelizmente algumas pessoas oportunistas, elas fazem fakes para ter mais like, para ganhar dinheiro do YouTube. Então você tem que tomar cuidado. Procure grupos confiáveis de ufologia que forneçam informações de qualidade para que você não venha a ser enganado. Então esse é o meu recado aí para quem quiser ingressar na ufologia, fique bem atento,
persista, que lá na frente você vai ter algumas respostas. Talvez não vai ter a resposta final, mas vai ter algumas respostas. Queria agradecer vocês pela oportunidade, a gente está à disposição de vocês aí. Futuramente quiser voltar com uma outra entrevista específica de Varginha ou de algum outro assunto, a gente está à disposição. Agradeço vocês aí também que estão nos assistindo. Até a próxima. Muito obrigada, Edson. Até a próxima.